Olá, queridos, tudo bem com vocês? É uma alegria poder estar aqui com vocês para nós recapitularmos a lição dessa semana. Nós estamos estudando durante esse trimestre a lição do grande conflito e nós chegamos na lição de número 9, que vem falando sobre o fundamento do governo de Deus. O verso para memorizar se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 17, e um verso realmente extraordinário, que nos faz realmente compreendermos algo muito importante, que realmente foi pisado pelo inimigo de Deus e esquecido no passar do tempo do cristianismo. E muitos até hoje têm deixado realmente esse ponto de lado. E Deus quer resgatar essa verdade para que as pessoas possam adorar a Deus sobre todas as coisas, adorar o Deus Criador, adorar o Deus que nos salvou e seguir as verdades de Deus e não mentiras colocadas por homens. O verso para memorizar se encontra em Apocalipse 12, verso 17, que diz assim: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com os restantes da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Há algo muito importante dentro deste verso. A importância de entender que o dragão, se nós olharmos dentro da profecia, ele é Satanás, o diabo, a antiga serpente, que é agora colocado aqui como dragão no contexto de Apocalipse. Ele está irado contra a mulher. Quando a gente estuda em profecia mulher, nós percebemos que mulher é a igreja, ou seja, Satanás está irado contra a igreja. E que igreja é essa? Ela tem duas características: aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Tem ali um contexto profético dentro do contexto dessa igreja. Esse ponto aqui é muito importante porque nos faz entender, ou seja, que os mandamentos de Deus são realmente de suma importância. A guarda dos 10 mandamentos são de suma importância. E pelo fato de um povo guardar os 10 mandamentos, Satanás está irado. Porque ao guardar os 10 mandamentos, você está sendo obediente a Deus e não a homens. A guardar os 10 mandamentos que estão na Bíblia, você é obediente a Deus e não a homens. Por isso Satanás está irado. É muito importante nós frisarmos novamente que verdades de Deus foram sido jogadas por terra, foram sido pisadas. Quando a gente vai em Daniel 7, verso 25, nós vemos, por exemplo, que o inimigo cuidaria em mudar o tempo e a lei. Algumas verdades de Deus foram jogadas por terra e nós estamos estudando isso durante todo o trimestre. E uma dessas verdades foi a respeito da lei de Deus. Da lei de Deus. E por que essa verdade, de certa maneira, é jogado por terra? Porque essa verdade, a lei de Deus, ela é de extrema importância dentro do contexto da nossa salvação. Exatamente isso. Mas, pastor, nós não somos salvos pela graça? Sim, nós somos salvos unicamente pela graça. Mas nós temos que entender que essa graça, ela não é uma graça barata. Uma graça que simplesmente eu aceito Jesus no meu coração e continuo a fazer as coisas erradas de qualquer maneira. Uma graça que eu entendo que eu não devo matar, então eu peço perdão para Deus, mas eu continuo matando. Você acha que Deus irá salvar alguém que continua matando? Ou alguém que realmente confessa esse pecado para Deus, se arrepende desse pecado e quando se arrepende ele não mais o faz? Isso aqui é muito importante nós entendermos. Por mais que muitas vezes tenha a tendência, o desejo de fazer algo errado, e por isso todos nós somos pecadores, é extremamente importante entender que esse desejo não pode se tornar numa ação. Porque quando se torna numa ação, eu necessito novamente desse perdão de Deus. Ok? Isso aqui é muito importante nós entendermos. A graça de Deus não é uma graça barata. Cristo teve que vir a este mundo morrer pelo nosso pecado. Ele teve que levar sobre os seus ombros o nosso pecado. Ele foi morto. Ele não apenas veio a este mundo, mas ele foi morto, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pelo fato de Jesus ser ressuscitado, nós poderemos um dia também ter a vida eterna
ao lado de Cristo Jesus. Mas eu preciso então aceitar esse Jesus na minha vida. E se eu aceito esse Jesus na minha vida, eu sou fiel a Ele. E isso aqui é muito importante. Mas pastor, você está dizendo então que a lei de Deus, os 10 mandamentos, é importante? Sim, é extremamente importante. Lembra que nós estudamos sobre o santuário terrestre na semana passada e dentro do contexto também o santuário celestial? Você se recorda que o santuário celestial serviu de modelo para que fosse construído o santuário terrestre? Ou seja, tudo que havia no santuário celestial também agora há no santuário terrestre. E aqui é muito importante nós entendermos. Lembrarmos ali das repartições do santo e do santíssimo, ou santo dos santos. Os móveis que continham ali dentro do santo e também do santíssimo, também continha no céu. Porque esse santuário celestial serviu de modelo para a construção do santuário terrestre. Ok? E algo muito importante aqui que eu queria ler com vocês, o livro de Êxodo, capítulo 25, no verso 16. E o livro de Êxodo ali é o segundo livro da Bíblia. Você pode ir comigo lá no capítulo 25. Ali na parte de domingo vai falando um pouquinho sobre isso. No verso 16 diz assim, 25 verso 16. E colocarás na arca o testemunho que eu te darei. Ou seja, no Santíssimo tinha então a arca da aliança. E a arca da aliança ali também continha a vara de Arão e também o maná. Mas além disso também continha o quê? O testemunho. O testemunho. E colocarás na arca o testemunho que eu te darei. Mas que testemunho é esse, pastor? Quando nós vamos agora em Êxodo capítulo 31, Êxodo capítulo 31, você pode ir lá comigo, lá no verso 18, 31 verso 18, diz assim: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus, ou com o dedo de Deus. Quando Moisés coloca na arca da aliança o testemunho, ele na verdade está colocando os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, essas 2 tábuas, a primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos relacionados em amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda tábua, os 6 outros mandamentos relacionados em amar ao próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus são chamados de testemunha, ok? E isso aqui é muito importante. Quando nós vamos lá no livro de Apocalipse, vamos lá comigo nesse texto, Apocalipse capítulo 15, lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 15, lá no verso 5, 15 verso 5, olha que verso interessante, diz assim: E depois disso eu olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho no céu estava aberto. Eu não sei se você prestou atenção dentro dessas frases aqui do versículo 5 do capítulo 15 do livro de Apocalipse. Mas se nós prestarmos atenção aqui, nós vamos ver o quê? Que abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Ou seja, esse tabernáculo no céu é chamado de testemunho. Olha só, o santuário no céu é chamado ali do quê? Do tabernáculo do testemunho. O que é o testemunho? O testemunho é os mandamentos de Deus. Ou seja, o santuário no céu é chamado do tabernáculo dos 10 mandamentos. Ou seja, pastor, você está dizendo então que os mandamentos não foi apenas para os judeus? Não, em hipótese alguma. Pelo contrário, os mandamentos servem para nós ainda hoje. Também foi uma verdade que foi jogada por terra, mas elas servem para nós ainda hoje. E além disso, eles estão também no santuário celestial. As 2 tábuas do testemunho de Deus. O tabernáculo no céu é chamado tabernáculo dos testemunhos, o tabernáculo dos mandamentos. Fantástico isso, né? Fantástico. A importância de compreendermos que a lei de Deus é imutável. Mas pastor, Jesus não mudou a lei? Não. Quando a gente vai em Mateus capítulo 5, no verso 17, verso 18, Jesus diz que nem um i, nem um tio pode ser tirado da lei até que tudo se cumpra.
Nada pode ser tirado. Quem tirou não foi Deus. Jesus não veio para mudar a lei, ele veio para cumprir, é o que diz ali. O próprio Deus, quando a gente vai no livro de Malaquias, ele diz: eu, Senhor teu Deus, não mudo. E ele mais, quando a gente vai lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, você pode ir comigo também dentro deste texto. Apocalipse, capítulo 22, é o último capítulo da Bíblia, o último livro da Bíblia. E quando a gente vai lá no versículo 18, no verso 18, ele é um verso muito importante, ele diz assim: porque eu testifico a todo homem que ouvir a palavra da profecia deste livro, se algum homem lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E o verso 19: e se algum homem retirar alguma das palavras do livro dessa profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Ou seja, ninguém pode tirar nada. Ninguém pode acrescentar nada. Eu não posso tirar e dizer que os 10 mandamentos não mais servem para nós hoje. Pelo contrário, eles servem e eles estão no santuário celestial. Eles são imutáveis. Eles são esse fundamento do governo de Deus. E isso aqui é muito importante nós compreendermos. Mas pastor, a salvação não é pela graça? Sim, a salvação é unicamente pela graça de Deus. Mas cuidado, porque a fé sem obras, ela é morta. A verdade é que nós estamos dentro de uma teologia do calvinismo, e essa teologia ela traz um contexto de uma predestinação. E o que seria isso, pastor? Seria assim: alguns entendem que Deus veio a este mundo e morreu apenas por alguns, não por todos. Por esse fator, o que acontece? Então não precisa você fazer nada. Basta você entender que se Deus morreu por você, se você foi predestinado à salvação, você vai ser salvo. Então você não precisa ser fiel ou não fiel a Deus. Se Deus morreu por você, Ele vai introduzir em você essa fé para que você seja salvo, excluindo o que a palavra de Deus fala sobre o livre-arbítrio. E por esse fato, muitos então entendem que nós somos salvos unicamente pela graça, no sentido de não precisar ser mais obediente a Deus. Mas sim, queridos, se eu amo realmente a Deus, eu guardo os seus mandamentos, como diz no Evangelho de João. Deus pede para nós sermos fiel a Ele. E Deus não morreu apenas por algum. Se nós formos no livro de João, capítulo 3, no verso 16, você vai ver lá o quê? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Deus morreu por todos, mas não serão todos que irão se salvar. Por quê? Porque entendem que é uma graça barata e continuam fazendo ou seguindo doutrinas de homens, ao invés de seguir o que o assim diz o Senhor. Mas Deus levantou essa verdade. E dentro dessa verdade dos 10 mandamentos, também existe o 4º mandamento, que de certa maneira é jogado por terra. E o 4º mandamento diz para nós lembrarmos e guardarmos o dia de sábado. E por que isso, pastor? Porque é um memorial da criação. Quando Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou, Deus não apenas descansou no 7º dia, Deus abençoou esse dia e Deus santificou esse dia. Se nós formos lá no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 2 e 3, você vai ver isso. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versos 2 e 3, o sábado não está sendo dado ali santificado ou abençoado para os judeus. Judeus ali não existia, o pecado ali não existia, é o contexto da criação, e lá na criação o sábado já existia. E esse sábado agora é trazido como um mandamento de Deus, no 4º mandamento, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 8 ao 11. E esses mandamentos de Deus não podem ser pisados, não podem ser jogados por terra, porque Deus não veio para mudar, Deus veio para cumprir. É verdade que muitos, lá no contexto de Jesus, não guardavam o sábado de uma maneira correta. E talvez hoje também muitos não o guardam. O sábado não é um fardo, o sábado na verdade é um presente de Deus para nós.
para que nós possamos descansar nesse dia, para que esse dia seja uma bênção na minha vida, na minha casa, para que esse dia seja realmente santificado, para que eu tenha esse momento com Deus nesse dia. O sábado me faz lembrar que existe um Deus criador, um Deus que criou este mundo e não abandonou as pessoas. Mas após o pecado, Deus então vem a este mundo para morrer por nós. Um Deus todo-poderoso. O sábado da lei de Deus é algo que nós precisamos realmente entender. A lição de quarta-feira, ela fala sobre a marca da besta, que é um tema longo demais, não temos como abordar aqui com vocês. Mas eu gostaria de frisar apenas um texto. Ezequiel 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. O sábado é um sinal de Deus. Em contrapartida, se eu deixo de observar esse dia, eu deixo de ter o sinal de Deus. E, consequentemente, pode ser que agora eu possa estar trazendo o sinal ou o selo da besta para a minha vida. Se eu tenho pisado na guarda do sábado. Você quer saber mais sobre esse assunto? Procure os adventistas, procure estudar sobre esse assunto, me procure. Eu estarei também fazendo um tema somente sobre esse assunto, mas você pode ir ali no YouTube e procurar ali sobre o que os adventistas falam sobre o sinal da besta. E você verá ali qual é a nossa teologia sobre esse assunto, mas na verdade, o que a Bíblia na verdade nos ensina sobre esse assunto. Mas entenda algo muito importante. O sinal da besta, ele tem que ser contrário ao sinal de Deus. O sinal de Deus, claramente, em Ezequiel 20, 20 diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Deus te chama para pregar essas verdades. E por isso Deus te chama a pregar as verdades que contém aqui na lição de quinta-feira. As 3 mensagens angélicas. Pois pregar as 3 mensagens angélicas, a primeira delas é você levar o povo a entender que existe um Deus criador. Existe um sábado no contexto da criação. Entender a terceira mensagem angélica é entender que existe o sinal da besta e que você tem que decidir qual sinal você quer ter na sua vida. Deus te deu o livre-arbítrio. Você não foi predestinado, alguns, para ser salvos. Todos nós somos predestinados à salvação porque Deus amou o mundo de tal maneira. Todo mundo. Mas Deus também deu o livre-arbítrio. E Deus não irá te salvar se você não querer ser salvo. Que você possa entender isso. E se eu quero realmente ser salvo, eu preciso sim entender que a salvação é pela graça. Mas eu tenho que ser fiel a essa graça. Ser fiel à guarda dos mandamentos de Deus. Que Deus te ilumine. Que Deus te capacite a colocar Deus em primeiro lugar. Entenda que mudanças aconteceram com o passar da história na igreja. Guarda do sábado foi trocada pela guarda do domingo. 321 depois de Cristo, com Constantino. O imperador ali faz esse decreto e começam a se guardar agora domingos e festas de guardas. É importante entender que sim, a igreja antes disso já vinha guardando também o domingo em homenagem à ressurreição de Jesus. Mas Jesus jamais disse que por ele ter ressuscitado no domingo, agora o mandamento, o 4º mandamento, seria guardar o domingo. Pelo contrário, ele disse: não vim para mudar, vim para cumprir. Porque em verdade te digo que nem o i e nem um tio pode ser tirado da lei de Deus. Que Deus te abençoe a colocar Deus em primeiro lugar, a ser fiel a Ele nos 10 mandamentos. Em nome de Jesus. Amém.